Vasconcelos aqui de volta para mais um vídeo no canal do Netflu. Depois desses 15 dias aí de férias que eu tirei, descansei bastante, mas estou de volta com força total. Nessas 2 semanas teve bastante novidade, né? Apesar de estar de férias, eu fiquei antenado, ligado nas notícias do nosso Flusão. Teve o lançamento dos novos uniformes da Umbro, também Fred, né, que está cada vez mais próximo de acertar o seu retorno ao Fluminense e reforçar aí o elenco tricolor. E é exatamente sobre o elenco tricolor que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Mário Bittencourt, desde o início do ano, tem dado várias entrevistas, né, agora falando em lives aí com canais de televisão, e ele já falou mais de uma vez que o elenco do Fluminense é bom, que foi bem montado. Será que eu concordo com isso? Você concorda com isso? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Vou fazer aqui uma análise do elenco do Fluminense, setor por setor, jogador por jogador ali em cada posição. E vou dar a minha opinião, você também pode dar a sua aqui embaixo, ó, no campo dos comentários, vamos discutir sobre isso. Mas antes, já vou pedindo para você deixar a sua curtida, clica no like aqui embaixo, porque ajuda na divulgação do nosso canal aqui pelo YouTube. Também se inscreve, né? Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se se você ainda não for inscrito. Seja mais um membro aqui do canal do Netflu. Temos vídeos todos os dias falando, claro, sobre Fluminense. Então, se você é um apaixonado pelo tricolor, assim como a gente, garanto para você que você vai curtir todo o nosso conteúdo aqui. Então, já vai se inscrevendo, beleza? Bom, vamos começar aqui com a nossa análise, né? Antes que o vídeo fique muito longo. A gente começa pela posição que eu acho que é a que o Fluminense está mais bem servido, que é no gol, né? O Fluminense hoje tem aí à disposição para a posição de goleiro o Muriel, o Marcos Felipe e também o João Lopes, que foi contratado para ser mais uma opção, é o terceiro goleiro hoje. E a gente não pode esquecer também que tem o Marcelo Pitaluga lá, joia, cria das divisões de base do Fluminense em Xerém. Ele foi campeão sub-17 com a seleção brasileira no ano passado. É um garoto aí promissor, de muita qualidade. Quem trabalha lá no Fluminense diz isso, todos falam isso, né? E ele está sendo preparado para ser o camisa 1 do Fluminense, titular daqui a alguns anos. E quem já viu o menino agarrar sabe que ele tem qualidade, é um garoto promissor. Então tem que ter calma com ele, ele é muito jovem ainda, tá amadurecendo aí, mas no futuro tem tudo para dar muitas alegrias para a torcida tricolor. O Muriel, ano passado, fez um ótimo campeonato brasileiro, né, pelo Fluminense, salvou o time em várias oportunidades. E o Marcos Felipe também foi muito bem quando entrou, né, quando foi exigido. Na lesão do Muriel, o Marcos Felipe assumiu ali a bomba de ser o titular do Fluminense naquela reta final nos últimos jogos e também não decepcionou, foi muito bem. O João Lopes a gente não pode falar muito que ele acabou de ser contratado, né? A gente ainda não viu ele jogar direito, então nem tem como analisar. Mas eu acho que o Fluminense tá bem nessa posição de goleiro, não precisa de reforços não. Agora a gente já segue para um outro setor que já é mais um pouco complicado. Estou falando das laterais, lateral direito e esquerdo. Vamos começar pela lateral direita, onde o Fluminense tem o Gilberto e o Igor Julião. Gilberto teve seu contrato renovado pela diretoria do Fluminense. Muitos torcedores tricolores criticaram a atitude da diretoria, não queriam que o Gilberto permanecesse, mas ele acabou ficando, né? O Gilberto, se a gente for colocar no geral, ele fez um ano passado ruim, embora na reta final do Brasileirão ele tenha compensado com bons jogos. Ali nos últimos 4, 5 jogos do Campeonato Brasileiro ele foi muito bem, participou de gols, deu assistências, mas no geral, no ano de 2019 todo, ele não foi tão bem, não foi nem de perto aquele Gilberto de 2018, quando ele chegou no Fluminense fazendo gols, enfim, participando bastante das jogadas ofensivas. Mas é um jogador aí que alguns torcedores do Fluminense têm uma certa implicância. E o Igor Julião, embora seja um atleta que quando entra não costuma ali comprometer muito, é um jogador que, pelo menos no campo ofensivo ali, na característica mais ofensiva, né, no campo de ataque, nunca produz muito. Ele até que não compromete na defesa, mas também não chega muito no ataque. Então, muitos torcedores do Fluminense também não gostam muito dele. Então, eu acho que para lateral direito, o ideal seria que o Fluminense tivesse mais um jogador, quem sabe, para assumir a condição de titular, deixando o Gilberto como reserva. Na esquerda também. O Fluminense perdeu o Caio Henrique ano passado, que foi um dos grandes destaques do Fluminense no Brasileirão, se não o melhor lateral esquerdo do Brasileirão, né? Contratou o Egídio no lugar, que é um lateral já veterano, né? E na reserva do Egídio nós temos Ourinho.
Outro jogador que foi contratado, mas esse no ano passado, né? Que muitos torcedores do Fluminense não entendem. Eu confesso que não entendo como contrataram esse jogador, porque eu acho ele muito fraco tecnicamente. Não é culpa dele, obviamente, culpa é de quem contratou, né? Mas o Egídio hoje é titular do Fluminense, fez alguns bons jogos nesse início de ano, mas não tem um concorrente ali à altura para a posição. Então sim, eu se estivesse na diretoria do Fluminense, traria um lateral esquerdo, pelo menos para disputar a posição ali com o Egídio. Vamos partir agora para a zaga. O Fluminense tem hoje de zagueiros à disposição do Odair Helma, Digão, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Nino. Não estou contando com o Frazan, que teve uma lesão lá no início do ano, então ele vai demorar ainda para ter uma lesão grave no joelho, vai demorar a ficar de volta à disposição do técnico Odair. Mas temos aí também o Luan Freitas, outro zagueiro da base que está integrando aquele time sub-23, né, do time de aspirantes do Fluminense. É outro jogador que pode ser aproveitado numa necessidade. E também os volantes lá do Fluminense que fazem função de zagueiro, né? O Yuri faz função de zagueiro. Então, na minha visão, eu não vejo uma necessidade assim prioritária do Fluminense para trazer um zagueiro. Eu acho o Matheus Ferraz e Nino uma boa dupla. O Lucas Claro surpreendeu bastante nesse início de ano, então acho que ele pode também ser utilizado ali. E o Digão eu considero o mais fraco desses quatro. Embora o Odair tenha insistido bastante com ele como titular no início do ano, né? Irritou muita gente, irritou uma galera aí. Mas vamos lá, volantes agora, hein? Aí a gente já entra no meio campo, que é uma posição aí mais delicada. De volantes o Fluminense tem à disposição Henrique, Hudson, Iago, Yuri e Dodge. O Fluminense contratou aí o Henrique, o Hudson e também o Iago. Manteve o Yuri, que na minha opinião foi uma decisão acertada. O Yuri é um jogador que evoluiu do ano passado para esse. É um atleta que tem suas limitações técnicas, mas é um bom jogador para compor elenco. Pelo menos essa é a minha visão. O Hudson, para mim, até agora, foi a contratação que eu mais gostei do Fluminense para essa temporada. Um jogador que marca com eficiência, embora chegue um pouco duro em algumas jogadas, né, faça umas faltas desnecessárias, mas é um jogador que já mostrou que tem uma qualidade boa na marcação e também para chegar à frente. O Carioca ele fez isso, já fez gol, já deu assistência, então gostei da contratação do Hudson, na minha opinião até agora foi a que eu mais gostei. E a que eu menos gostei foi a do Henrique, né? Um jogador já veterano, ídolo lá no Cruzeiro, muito tempo lá jogando na Raposa, foi contratado pelo Fluminense por empréstimo, mas não deu certo, né, gente? Jogando naquele meio campo ali com o Hudson e mais o Nenê, deixa o meio campo do Fluminense muito pesado. Parece que tem uma âncora amarrada no tornozelo do Henrique que não deixa ele correr, não deixa ele jogar. Acho que a idade já está pesando. Então o Henrique, na minha opinião, analisando hoje, né, foi uma contratação equivocada dessa diretoria do Fluminense. No meio campo, vamos lá, temos Miguel, Nenê e Paulo Henrique Ganso. Nenê começou a temporada surpreendendo a todos, né? É o grande destaque do Fluminense até aqui em 2020, com gols, assistência, fez gol de calcanhar, fez gol de primeira, golaço no Carioca. Tem sido aí o grande destaque do Fluminense esse ano. Ao contrário do Paulo Henrique Ganso, que teve pouca oportunidade até aqui. O Odair Helma até agora tem se mostrado aí mais favorável ao Nenê, não tem dado muita chance ao Paulo Henrique Ganso. Eu já falei algumas vezes aqui nesse canal que no meu time titular, o Paulo Henrique Ganso jogaria, ele seria meu camisa 10, embora o Nenê tenha começado muito bem a temporada. Eu não acho que ele vai aguentar esse pique até o fim do ano, muito por conta da idade dele, né? Então, no meu time titular, o Ganso jogaria. E o Miguel, que é uma grande joia aí, também muito jovem das divisões de base do Fluminense, é outro jogador que fez alguns bons jogos no Carioca, mas tem que ter cuidado com ele, tem que ter calma, um menino ainda, tem que ser maturado para poder render o que ele pode render de melhor. O que caiu? Pô, mas tava com 9 minutos de vídeo já. 10 minutos. Como é que você vai conseguir? Pronto, ajeitei aqui, quase fui assassinado pelo escudo do Fluminense. Mas o que eu tava falando, meio campo do Fluminense, né? No meu time, Paulo Henrique Ganso seria titular, embora eu respeite o que o Nenê vem fazendo nesse ano com a camisa do Fluminense, eu não acho que ele vai ter pique para seguir o ano todo. Então, pra mim, o Ganso seria o meu camisa 10. E a gente chega agora no ataque, que foi o setor onde o Fluminense fez mais contratações, né? O Fluminense contratou Caio Paulista, Fernando Pacheco, Wellington Silva, Michel Araújo e Felipe Cardoso.
se juntaram a jogadores que já estavam lá no elenco, né? O Marcos Paulo, o Pablo Diego, que foi outro jogador que a diretoria do Fluminense renovou o contrato e muitos torcedores chiaram, eu fui um deles, e o Evanilson, cria também das divisões de base lá do Fluminense em Xerém, fez um grande último jogo do ano passado contra o Corinthians, né? 2 gols na vitória por 2-1 lá no Itaquerão, tem se mostrado também um atleta com bastante faro de gol. Não tô contando ainda o Fred, embora a gente sabe que ele tá próximo desse retorno, né? Mas não vou contar com ele ainda porque ainda não é oficial. Acho que no ataque o Fluminense também tem boas peças aí, tanto de velocidade pelas pontas, quanto de centroavante, né? De homem-gol. Então não vejo tanta necessidade assim. Fechamos o elenco, agora a grande questão. O elenco do Fluminense tá pronto? Tá fechado? Bom, na minha visão, eu acho que ele ainda pode melhorar ali em um setor ou outro. Eu traria laterais, tanto na direita quanto na esquerda, principalmente na esquerda, para poder disputar ali posição com os titulares. Traria mais um volante, de preferência um jogador com umas características parecidas com a do Alan, que foi outro jogador que o Fluminense perdeu da última temporada para essa. Na minha opinião, é o jogador que faz mais falta, porque nenhum jogador do elenco do Fluminense hoje tem as mesmas características dele, de pegar a bola de trás e partir em transição, com passes rápidos, com bons passes, né? Ele tinha um bom aproveitamento nos passes, então acho que o Fluminense precisaria também de mais um volante e mais um meia. Um meia ali para fechar o meio campo. O Fluminense perdeu o Daniel também, o Iago foi contratado para fazer meio que essa função, mas não tem ali aquele mesmo passe que o Daniel tinha. Enfim, o Fluminense ainda precisa ajustar melhor esse meio campo se quiser brigar por alguma coisa maior no Campeonato Brasileiro, né? Brigar ali na parte de cima da tabela, de repente por um G6, que pode virar G7, G8, a gente não sabe, né? Mas eu acho sim que o Fluminense ainda precisa de mais algumas peças. A diretoria do Fluminense vai contratar? Não sei, vamos ter que esperar para ver. Mas qual que é a sua opinião? Coloca aqui embaixo, o Fluminense precisa de mais reforços para quais posições? Vamos discutir sobre isso e não esquece de fazer o que eu pedi lá no início do vídeo. Curte, se inscreve e também ativa o sininho para você poder receber sempre todas as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, beleza? Eu volto agora na próxima sexta-feira com mais um vídeo novo aqui no canal para vocês. Saudações tricolores!